Já pensou poder descrever ações que você faz no presente ou no futuro em japonês? Irashaimase, bem-vindo ao segundo módulo do curso Mestre do Japonês. Nesse módulo, você vai aprender partículas que indicam local, meio de transporte e companhia, e também verbos de movimento, verbo ir, vir e voltar no sentido de local de origem. No nosso vídeo, você vai encontrar algumas dicas de como estudar ou como utilizar o nosso material. Ficou com interesse? Vamos lá! Nihongo no Meijin, o mestre do japonês. Se você quiser utilizar nosso material com mais efetividade, nós aconselhamos seguir essas 5 etapas. A primeira etapa é fazer o download do nosso material gratuito no site do didaticasimplificada.com.br. O PDF encontra-se disponível para download de forma gratuita. A segunda etapa é acompanhar nossa explicação aqui no vídeo, onde você encontrará algumas dicas de pronúncia e também o áudio em japonês. Shokyu ni Dai-ika. Então aqui a gente tem Shokyu, que é iniciante, 2, porque a gente está no segundo módulo, e Dai-ika, que é a lição 1 do nosso material. Nessa lição nós teremos aqui 3 verbos, e verbos em japonês se fala doshi, doshi, que é o nome que está escrito ao lado esquerdo. Nessa tabela nós veremos sempre os verbos e as palavras dispostas nessa ordem: hiragana ou katakana, kanji e o imi. O hiragana e o katakana é a forma fonética de pronunciar as palavras. Kanji são aqueles símbolos que trazem o significado da palavra, como se fosse a raiz da palavra em japonês. E por fim nós temos imi, que é o significado. E aqui a gente vai utilizar a tradução para o português. Então este é o formato que nós utilizaremos nessa estrutura. E aí nós temos 3 verbos que são os verbos ir, vir e voltar. E aqui voltar é no sentido de local de origem, que pode ser tanto casa quanto país. Então vai ter essa carga semântica para essa palavra. E como é que a gente vai pronunciar cada um deles em japonês? Vamos escutar. Iku, ikimasu. Iku, ikimasu. Kuru, kimasu. Kuru, kimasu. Kaeru, kaerimasu. Kaeru, kaerimasu. Então aqui nós podemos escutar iku, ikimasu. Iku é a forma de dicionário do verbo. Ikimasu é a forma maço do verbo. Tanto a forma de dicionário quanto a forma maço, elas trazem a ideia de presente ou de futuro. Mas nesse caso, o verbo iku, ikimasu, iku pode ser utilizado como uma forma também informal do verbo, enquanto ikimasu é uma forma mais polida da estrutura verbal. Bom, e o que seria isso? Então a gente tem o verbo ir, que no presente seria vou, enquanto o futuro seria irei. E aí a tradução serve para tanto um quanto o outro. Você deve estar se perguntando, mas se serve para presente ou futuro, como a gente vai entender qual utilizar, Como a gente sabe que não está falando de agora ou de futuro? A gente vai utilizar marcadores temporais, como os advérbios de tempo, como hoje, ou amanhã, ou ontem, quando a gente estiver falando de tempos passados. Então assim é que é utilizado no japonês. Pelo menos a gente não vai ter que conjugar o verbo numa outra forma para o futuro, como a gente tem em muitas línguas. No nosso próximo slide, nós teremos aqui tango. Tango é vocabulário. E aí a gente segue a mesma estrutura da tabela para as palavras que nós veremos, em hiragana ou katakana, as palavras escritas em kanji, quando houver, e o seu significado em português, uma aproximação para esse significado. Vamos escutar todas elas. Doko ni, doko ni. Gakkou, gakkou. Daigaku, daigaku. Kaisha, kaisha. Ie, ie. Kissaten, kissaten. Restoran, restoran. Party, party. Departo, departo. Machi, machi.
お手洗い、お手洗い。スーパー、スーパー。 Agora tente repetir cada uma delas. Doko ni, gakkou, daigaku, kaisha, ie, kissaten, restaurant. E aqui a gente ressalta um ponto quanto a restaurant. A palavra está escrita em katakana e em hiragana dentro do parêntese. Isso porque, basicamente, restaurante é uma palavra estrangeira e por isso ela deve ser escrita em katakana. Mas ela está escrita aqui em hiragana porque se você estiver ainda em processo de alfabetização no katakana, você ainda não talvez consiga identificar todos os símbolos. Por isso a gente está utilizando dessa maneira. Depois nós temos a palavra pati, pati. Aqui vale ressaltar também que na forma do som ti, ti, né? A gente não vai ter o som chi fricado, né? A gente vai ter o som do ti, ti, muito mais próximo de um falar nordestino, porque a gente tem o T e depois um I minúsculo. Para isso a gente forma o som ti, ti. Então, pati. E prolongando quando a gente tiver esse traço comprido. Em seguida, depato, depato, machi, otearai, supa. E essas são as palavras iniciais dessa lição. Vamos ver mais algumas. No próximo quadro de vocabulário, nós temos algumas palavras associadas a meio de transporte. Vamos lá, vamos escutar. Nande, nande. Basu, basu. Taxi, taxi. Jitensha, jitensha. Kuruma, kuruma. Densha, densha. Chikatetsu, chikatetsu. Dare to, dare to. Kazoku, kazoku. Tomodachi, tomodachi. それから、それから。Ga, ga. Então aqui nós vimos as palavras associadas a meios de transporte, companhia e algumas conjunções. Então, nande seria o pronome interrogativo quando a gente aprender a estrutura para pergunta, como a gente vai utilizar para chegar nesses objetos. E aí a gente tem basu, takushi, jitensha, kuruma, densha, chikatetsu, dare to, kazoku, tomodachi, sore kara e ga. Então a gente tem todas essas palavras. Dare to seria o com quem, quando a gente estiver também fazendo a pergunta, a gente quiser saber com quem a pessoa foi em algum lugar, a gente vai falar dare to, dare to. Agora vamos ver o bunke, que são as estruturas. A primeira estrutura que nós temos aqui é a estrutura que utiliza a partícula H. A partícula H, nesse contexto, indicará o sujeito. E a gente vai falar da seguinte maneira essa frase. Watashi ga ikimasu. Watashi ga ikimasu. Então esse ga vai indicar o sujeito para essa oração. Já nessa segunda estrutura, nós vemos a partícula ni. A partícula ni vai ser a ideia de um local, ou seja, um alvo para a sua ação. Aqui nós temos watashi ga gakko ni kimasu. Então eu venho à escola, né? Watashi ga gakko ni kimasu. Como dito anteriormente, a partícula ni indica um alvo. Então, quando a gente utilizar o verbo voltar, né? No caso kaerimasu, a gente vai também utilizar a partícula ni quando a gente colocar a casa, ou o país, ou qualquer outra informação que seja o local de origem. Então, aqui nessa frase nós falaríamos ie ni kaerimasu. Ie ni kaerimasu. Já nessa estrutura, nós temos a partícula to. A partícula to indica uma companhia, ou seja, aquele com quem nós fomos juntos. Então, kazoku to restaurant ni ikimasu. Kazoku to restaurant ni ikimasu. Então, vou ao restaurante com a minha família. Então, esse to vai indicar com quem eu estou indo. Nesta frase, nós teremos a partícula de. A partícula de indica um meio, uma maneira. Como estamos utilizando verbos de movimento, a partícula de vai indicar um meio de transporte.
Então nós teremos Tomodachi to basu de party ni ikimasu. Tomodachi to basu de party ni ikimasu. Então, tomodachi to significa com meu amigo. Basu de, o meio de transporte, né? Ônibus. Party ni é o meu alvo, né? O local para o qual eu estou indo. E ikimasu é o verbo ir. Então, em japonês, a gente pode até mudar a posição dessas palavras, porque as partículas continuam indicando a função de cada uma delas. Então, eu poderia começar como basu de tomodachi to party ni ikimasu, ou party ni basu de tomodachi to ikimasu. Em português, isso pode causar alguma confusão, né? Porque às vezes se você falar eu vou à festa de ônibus, parece que a festa pode ser de ônibus, né? E não um meio de transporte. Agora nós veremos uma conjunção dentro dessas estruturas. Ela serve para juntar duas ideias, duas ações que aconteceram em sequência. Então, por exemplo, a gente tem Depato ni ikimasu. Sore kara ie ni kaerimasu. Depato ni ikimasu. Sore kara ie ni kaerimasu. Então vejam que a gente tem esse sorekara. Sorekara, ele vai justamente dar a ideia de fiz uma coisa, depois eu fiz outra coisa. A nossa próxima estrutura é a conjunção ga. Ela servirá para unir duas orações, onde a gente cria uma ideia de adversidade. Então a gente pega uma ideia e desconstrói ela no segundo movimento ou na segunda oração. Então aqui a gente tem Chikatetsu de kaisha ni ikimasu ga kuruma de kaerimasu. Chikatetsu de kaisha ni ikimasu ga kuruma de kaerimasu. Então a gente ia de metrô à empresa, mas voltou de carro, né? Então, quer dizer, quando a gente pensa nessa ideia, a gente pensa, a pessoa foi de metrô, ela vai voltar de metrô. Mas nesse caso, a gente está criando uma ideia oposta àquela inicial, uma ideia diferente da inicial. Então, foi de metrô, mas acabou voltando de carro. A terceira etapa é realizar nossas atividades lúdicas. お手洗い。レストラン。 Essa primeira atividade tem o objetivo de treinar o seu ouvido para a língua japonesa. 喫茶店、地下鉄、自転車、 Essa segunda atividade tem o objetivo de treinar o som e o seu significado. 自転車、街、デパート、 Essa terceira atividade tem o objetivo de fazer associação quanto aos significados e seus conjuntos. A quarta atividade tem o objetivo de fortalecer a ordem correta das sílabas nas palavras. A quinta atividade tem o intuito de desenvolver a ordem correta das palavras e das partículas numa oração. Quarta etapa, explicações e exercícios de construção. Nessa etapa, você vai encontrar explicações sobre partículas e outros elementos, além de construção de orações a partir do vocabulário encontrado na lição. A partícula H vai servir para indicar o sujeito de uma oração, ou seja, aquela pessoa que está praticando a ação. Aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão praticando a ação, porque a gente pode ter mais de uma também. A gente vai ver como juntar essas pessoas mais à frente. Watashi ga ikimasu. A partícula ni vai servir para indicar o local. Local no sentido de alvo, né? Um destino de uma ação. Como a gente está falando de verbos de movimento, a gente utiliza a partícula ni. No futuro veremos outra partícula que também pode indicar local, mas não com sentido de alvo, mas sim de posição em que a gente faz alguma coisa. Mas nesse momento, a partícula ni dará conta dos nossos verbos apresentados.
私がお手洗いに行きます。私が学校に行きます。町に行きます。会社に行きます。私がレストランに行きます。A partícula de vai indicar que essa palavra tem a ideia de meio de transporte ou instrumento. Nós veremos mais à frente com outros verbos que quando a gente coloca a partícula de diante de algum elemento, ele fica como o meio para eu executar uma certa ação. Essa pode ser uma das funções que a partícula de irá desempenhar dentro de uma estrutura frasal. "私がタクシーで行きます。私がタクシーでレストランに行きます。私が車で来ます。私が車で喫茶店に来ます。私が自転車で来ます。私がスーパーに来ます。私が大学に来ます。私が車でスーパーに来ます。A partícula to pode indicar companhia. E isso significa que quando a gente executa uma ação, a gente pode indicar quem nos acompanhou nessa ação a partir da partícula to, adicionada depois do nome da pessoa ou da titulação dessa pessoa. Basicamente, aqui nesse contexto, ela vai ter essa função. Mais à frente, nós veremos que ela também pode funcionar como e, né? Quando a gente adiciona e outra coisa, e outra pessoa, né? E aí a gente vai ver isso também mais à frente. "家族と行きます。家族とパーティーに行きます。私が帰ります。家に帰ります。地下鉄で家に帰ります。
友達と地下鉄で家に帰ります。 Aqui nós vemos a expressão sorekara, que ela funciona como uma conjunção, onde a gente vai unir duas orações. Então a gente vai dar a ideia de uma oração que se une a uma outra oração. Então ele tem uma ideia temporal de depois, ou seja, a gente faz uma tarefa e depois começa outra tarefa, ou faz uma coisa e depois começa outra coisa. Normalmente, sorekara é acompanhado de ponto final anterior a ele e vírgula após a estrutura, mas ele também poderá vir com vírgula antes dele e vírgula depois. Watashi ga superに行きます。それからデパートに行きます。私が学校に行きます。それからバスで家に帰ります。 A conjunção ga serve para dar a ideia de uma adversativa, quando a gente vai unir duas orações, mas a gente pretende dar ideias opostas ou ideias que possam se contradizer de alguma maneira. Então a gente vai falar alguma coisa, ga, aí vírgula, e começa novamente a outra frase que vai se contrapor à ideia principal. Kuruma de 行きますが、電車で帰ります。私が家族とデパートに行きますが、友達と帰ります。 A quinta etapa é um desafio final e ele é opcional. Você pode fazer apenas como forma de reforço daquilo que foi estudado. Essa atividade bônus é um caça-palavras com busca pelo significado e a palavra em japonês. Aqui no módulo 2, além de encontrar exercícios online, no formato de atividades lúdicas, você também vai encontrar no nosso material em PDF exercícios para desenvolver e fixar as estruturas e palavras das lições. Ficou com interesse? Faça o download do nosso material no site do didaticasimplificada.com.br. Lá você também encontrará outras informações de como estudar japonês, inclusive o curso online com videoconferência através do nosso site. Lá você faz o agendamento e tem a orientação em tempo real, em aulas ao vivo, do curso O Mestre do Japonês. Ficou com interesse? Não deixe de acessar, compartilhe os nossos vídeos.